Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não estraguem, um tesouro no céu que não se acabem. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. A vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nesse dia que já começou quente. A vocês que nos acompanham pela Rede Minas, pela TV Horizonte e também pela Rádio América, que Deus abençoe e guarde a todos. Nós nos encontramos nesse domingo para celebrar a Eucaristia e eu gostaria de mostrar, a partir da sabedoria bíblica, como que os nossos dias, a nossa história é marcada por contrastes. E
nesses contrastes, nós teremos sempre que lançar o nosso olhar, uma coisa que já disse ao longo dessa semana, lançar o nosso olhar para aquilo que realmente precisa muito da nossa atenção e que pode alicerçar as nossas escolhas fundamentais. A começar pelo livro da sabedoria, capítulo 18, versículos 6 e 7. Diz: a noite da libertação, aquela noite na qual os primogênitos do Egito morreram, e que para todos que perderam os seus primogênitos foi uma noite de desgraça, para o povo de Deus que conseguiu sair da escravidão para a liberdade, foi uma noite de recomeço, de felicidade. Aquela noite, a noite da libertação, fora predita a nossos pais para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Para que os nossos pais, aqueles que foram escravos, lembrassem sempre de que o Senhor nosso Deus não nos abandona. E, portanto, eles precisavam manter-se firmes, constantes. Aquela noite foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Uma única noite, vista como perdição, mas ao mesmo tempo como salvação para os justos. A vida de todos nós é marcada por contrastes. Podemos olhar uma pessoa que sofre, é diagnosticada, por exemplo, com um câncer. Ela pode olhar para esse momento com extrema tristeza. Ela pode olhar para esse momento com extrema dor, e não que não seja, mas ela pode focar somente nisso. Ou ela pode tirar de dentro de si uma força tal e acreditar que vale tanto a pena lutar pela vida, que continua. Afinal de contas, a primeira derrota não é aquela que nos impõe, é aquela que nós aceitamos. Aquela que nós aceitamos. De tal maneira que aqui, nessa noite, como é predito pelo livro da sabedoria, é necessário que nós saibamos olhar para o tempo, para o espaço, para a nossa história. E saibamos qual é o alicerce, qual é o fundamento, o que é que realmente precisa ter o máximo da nossa atenção. Isso faz toda a diferença. Porque é isso que significa fé. Fé não é nós conseguirmos o que nós queremos. Inclusive aquela máxima, se eu tenho fé, eu consigo qualquer coisa. Não acreditemos nisso. Porque a fé, na verdade, é aquilo que move o nosso coração todos os dias e o nosso ser, para que mesmo que esteja tudo escuro, lembremos qual é o norte, qual é a nossa direção. Numa estrada escura e sem iluminação, nós precisamos saber qual é a direção que precisamos ir. De tal maneira que aquilo que diz a carta aos Hebreus toma uma forma singular. Se no versículo 1 do capítulo 11 da carta aos Hebreus já diz: a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem, fica muito fácil de entendermos se nós colocarmos assim. Qual o casal que vai assumir a vida em comum se já tem a certeza que vai dar errado? Qual? Qual a pessoa que vai investir a sua vida e o seu tempo na busca por uma formação acadêmica naquilo que ele já sabe que odeia?
Qual a pessoa que vai investir o seu tempo na luta contra qualquer enfermidade se já desacredita da possibilidade de permanecer vivo? Alguém? Ninguém faria isso. Ninguém investiria seus recursos em alguma coisa que seria um prejuízo para ele se ele já tivesse plena certeza. Assim fica fácil de entender. A fé que nós hoje aqui estamos chamados a ter atenção, a fé em Cristo nosso Senhor, é aquela fé de acreditar. Ele nos prometeu uma vida muito maior e muito melhor. Por isso, desde agora, como quem acredita no amor de um casal que acredita naquele laço, começa a investir a sua vida e os seus dias para construir o seu patrimônio, para adquirir os seus bens, a sua casa, para ter um filho. Já começa a investir, justamente porque acredita que vale a pena, começa a investir em pequenas coisas todos os dias, em pequenas atitudes todos os dias. Investir o seu tempo e a sua atenção naquilo que para ele é valoroso, vale a pena e é fundamental. Assim com a saúde, assim com a nossa busca por uma formação acadêmica. É por isso que Hebreus vai trazer a imagem de Abraão. É por isso que Hebreus, no capítulo 11, vai trazer a imagem de todos aqueles que poderiam olhar para a sua realidade e ver exatamente motivos para desanimarem, desacreditarem, ficarem aonde estão. Ou assumirem uma postura tal de, porque eu acredito, farei todos os dias o esforço para valer a pena. E é obviamente isso que nós escutamos no Evangelho de Lucas, quando Jesus diz: não invistam a vida de vocês naquilo que é perecível ou naquilo que não tem tanto valor, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Lancemos a nossa atenção para aquilo que realmente consideramos como valoroso, como bom, como princípio básico de nosso viver. A vida de cada um de nós, ela é tão preciosa que não pode ser desperdiçada. O tempo de cada um de nós é tão precioso que não pode ser jogado fora. É por isso que Jesus, ao dizer para os seus discípulos: pensem bem no que vocês vão investir o seu tempo. Pensem bem no que vocês vão investir a sua vida. Vocês não são obrigados a me seguir, mas se desejarem me seguir, eu digo para vocês, o reino, a vontade de Deus, o sonho de Deus já está posto para vocês. Porém, existe uma coisa fundamental. Exige-se a dedicação de cada um, porque ninguém consegue aquilo que é precioso para si sem um mínimo de dedicação. Ninguém consegue manter um relacionamento se não tiver investimento de duas partes. Ninguém consegue alcançar uma formação acadêmica, seja em medicina, psicologia, administração, seja o que for, se não tiver o mínimo de dedicação e perceber o tempo que eu perderei com os meus amigos, que pode parecer uma desgraça, pode ser uma tristeza, o tempo que eu perderei com as minhas baladas, que eu não tenho mais isso, eu invisto no meu estudo porque eu vejo que vale a pena por algo que me preenche e que será o meu futuro. Ninguém luta contra uma enfermidade se já acha que não vale a pena. E se acredita que não vale a pena, ele já se esforçará para ter o máximo de qualidade de vida. Tão simplesmente, meus irmãos, hoje, nesse dia, uma única coisa é fundamental recordarmos. A vida é feita de contrastes, de tristezas e alegrias. Resta saber quais delas tomam exatamente o maior tempo de nossa atenção. Nosso Senhor Jesus Cristo não prometeu vida fácil para ninguém. Eu gosto sempre de relatar isso e relembrar
Porque dentro de um tempo onde nós começamos a formar seres humanos fracos, que não conseguem lidar com os desafios, que estão prontos a desistir nas primeiras dificuldades, e esse é um grave problema que nós sofreremos mais à frente, nós estamos formando pessoas que não conseguem ver os seus problemas como oportunidades. Nós, nesse tempo, temos o ímpeto de correr diante das primeiras barreiras e empecilhos que aparecem para cada um de nós. Mas lembremos, quem não começa a andar se não cair primeiro? Quem não anda de bicicleta sem primeiro ralar o joelho? Quem não aprende a ler se não tiver aquele desgaste chato de alguém que corrige todos os dias a sua fala? Quem? A vida é feita de contrastes. O que, na verdade, fará a grande diferença é o modo com que olharemos para cada momento. Na liturgia de hoje, como filhos e filhas de Deus, somos chamados a olhar para o nosso tempo, para nós mesmos, para aquilo que está à nossa volta e relembrar. Qual foi a promessa que nós recebemos? Ela motiva a nossa desistência ou a nossa perseverança de procurarmos ser, independente das condições, o melhor que podemos como seres humanos e, principalmente, como cristãos, sermos autênticos discípulos de Jesus Cristo num mundo onde muita gente fala de nosso Senhor, mas pouca gente está dedicando a sua atenção e o seu tempo por aquilo que realmente é precioso e valoroso. É dedicação. Como a dedicação de um casal fundamenta a perseverança no matrimônio, como a dedicação no estudo nos dá a oportunidade de vermos pessoas que se formam com responsabilidade e com qualidade. Alguns outros se formam simplesmente para passar no tempo. Como também a luta seja pela saúde, ou seja, por cuidar de alguém que nós amamos, ainda que seja difícil, só fazemos isso porque colocamos o nosso tesouro aonde vale a pena. Ou não. Contrastes sempre teremos. Resta saber quais as realidades tomarão a nossa maior atenção. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio